Olá, estamos aqui na cidade de Oranienburg. É uma cidade que fica a 20 minutos de Berlim e tem um campo de concentração da época da Segunda Guerra Mundial. Aqui atrás de mim está a estação de trem, onde os prisioneiros chegavam e eram obrigados a caminhar até o campo de concentração. Então a gente vai caminhando nessa direção e vai mostrando para vocês um pouquinho. Você pode chegar aqui a partir de Berlim, tanto de ônibus quanto de trem. Você pode vir no ônibus S1 ou no trem RE5. E no caminho para ir até o campo de concentração, você vai encontrar totens igual a esse que vão contando pequenas histórias. Nesse primeiro totem, já de cara tem uma história que já te impacta muito. De uma criança de 10 anos que chegou do campo de concentração de Auschwitz e quando ele chegou aqui, que fez essa caminhada, muitos adultos, ele descreve que viravam as costas para eles e algumas crianças tacavam pedras nele. A tortura já começava no caminho. E ele diz que quando viu a entrada do campo de concentração, ele se sentiu aliviado. E o que mais me surpreende é que aqui é um bairro residencial, bonito, sabe? Lindo. E aqui bem perto tem um campo de concentração que tantas barbaridades aconteciam. Esse prédio aqui era o prédio onde abrigava as maiores barbáries. Aqui estavam todas as mentes criminosas desse massacre que foi o campo de concentração. Daqui saíam as ordens, tanto de alimentação, transporte e toda a parte de logística do campo de concentração. Nesse prédio, eles tinham todos os departamentos. Eles coordenavam, eles separavam, eles diziam aonde ia ser as mortes e aonde seriam os extermínios. Tudo de mais tenebroso que a gente conhece da história começou ou passou por esse prédio. Só de olhar e de saber a história dá arrepios. Hoje esse prédio ele é um prédio burocrático e é usado pela parte financeira da Alemanha. Entre 1945 a 1990 ele foi um prédio militar. Ainda hoje em dia ele guarda toda a arquitetura dos mais de 20 campos principais e 1000 campos satélites de concentração que existia na Alemanha nazista. Aqui tem a plaquinha, ó. A gente acabou de vir, a gente passou na frente do centro de inspeção, que era o escritório central de toda essa maquinaria que foi os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, chegando aqui, a gente pegou o caminho oposto do que está indicado aqui e agora a gente está chegando no campo de concentração. Então você pode entrar por aqui, nessa rua mesmo, ou pelo outro lado. Chegamos aqui no centro de informações. Aqui tem um pequeno museu. Você pode contratar tanto guia quanto áudio. A gente conseguiu aqui, tem áudio em português do Brasil. E aí você paga R$ 3,50 pelo áudio e você recebe também esse papel que vem com todo o mapa e do memorial e tudo em português. Eu achei isso perfeito, sensacional. Ali dentro a gente já deu uma ouvida, só ali já é bem pesado, mas a gente vai seguir aqui olhando e mostrando mais um pouco para vocês. Essa é uma maquete de como era esse campo de concentração. O campo de concentração Sachsenhausen, ele foi construído para ser o campo de concentração modelo. Foi uma obra de engenharia pensada de como seria a melhor forma de matar as pessoas que ali estivessem presos. Então, a gente está exatamente aqui nessa rua, que é a rua que dá acesso direto ao campo de concentração. Aqui é um dos pontos de controle, ó, aqui. E no final da tarde, nesses pontos de controle, eles instalavam 2 metralhadoras para ficar exatamente vigiando o campo. Agora a gente está indo para a entrada dele. Pro lado de cá ficava o comando do campo de concentração, E pro lado de cá ficavam as tropas da SS. E quando os prisioneiros chegavam, eles faziam uma fila indiana, Como a gente falou lá. E eles vinham caminhando. E eles passavam exatamente por essa rua que a gente está passando aqui. E aí quando você vem andando por essa rua aqui, você vai chegar direto já no acampamento militar, onde era o acampamento militar da SS, e virando aqui, ó, você já entra no campo de concentração.
De forma sádica, os nazistas colocavam em frente a todos os campos de concentração a frase Arbeit macht frei, em alemão, que quer dizer em português o trabalho liberta. Porém, eles sabiam que a intenção era que todos que entrassem por esses portões não sairiam dali vivos. Agora eu fico pensando, a que ponto o ser humano pode chegar de um cara estar aqui e o trabalho dele é ficar olhando as pessoas trabalhando até o seu último suspiro. E quando as pessoas caem já desfalecidas, eles matam. É bizarro como um ser humano pode usar o outro dessa forma. É algo tão inimaginável, mas algo que aconteceu tão recentemente. Esse campo de concentração ele não foi só destinado para o uso da SS ou da Alemanha nazista. Também, depois que acabou a guerra, ele foi utilizado como um campo prisional e de trabalho também forçado pela União Soviética. A estrutura de segurança do campo também era uma coisa de chamar a atenção. Tinha cercas elétricas em volta de todo o campo. Outra coisa que vale se destacar eram as condições de acomodação dos prisioneiros. Os prisioneiros eles eram acomodados em triliches, que eram para um homem cada cama, mas na verdade acomodavam mais de 4 prisioneiros por cama. Nesses barracões viviam 400 prisioneiros e eles tinham 30 minutos entre levantar, se banhar naqueles barracões que foi mostrado, e na plaquinha descreve que essa parte do banheiro, né, era uma outra história de terror, era uma história de terror à parte. O edifício aqui é onde funcionava a prisão dentro da prisão. Ele foi construído por esses prisioneiros que estavam fazendo trabalho forçado e quando eles cometiam algum delito, eles eram enviados para esses locais e sofriam diferentes torturas, além de ficarem enclausurados. Alguns ficavam em prisões como solitárias, completamente no escuro, aquelas janelas que você vê ali completamente fechadas. As pessoas ficavam no escuro por dias e não recebiam comida ou passavam apenas com pão. Tem um relato de um prisioneiro que sobreviveu a essa solitária e ele fala que eles tinham que ficar nu. Ele passou mais de 40 dias só recebendo pão pela manhã, totalmente nu, sem cobertor, sem cama, sem nada, sentado no chão, passando as noites e os dias assim, e só recebia comida quente a cada 4 dias. Essa área ela tem dupla cerca e dupla segurança, é realmente uma prisão dentro da área já cercada, e alguns prisioneiros específicos vinham para cá. Pessoas que eram desafetos pessoais do Hitler, né? Como, por exemplo, líderes religiosos, inimigos políticos, pessoas que tentavam fazer alguma coisa contra o regime deles, né? Então, essas pessoas também eram enviadas para cá. Esse era o local que era utilizado para os trabalhos forçados na cozinha. Eles muitas vezes eram servidos comida bem rala e bem precária. E aqui era o tanque onde o pessoal usava para lavar as batatas, geralmente podres, onde eram feitas as sopas deles. Raramente eles comiam carne.
O serviço da cozinha era muito disputado, porque era um serviço que você poderia comer melhor e você poderia até mesmo arrumar comida para os seus amigos. Era uma forma que eles encontravam, né, de ter uma vida um pouco melhor aqui. Mas também o serviço da cozinha vinha repleto de aflições, no caso, surras. O responsável pela cozinha era conhecido por ser um carrasco terrível e todos que trabalhavam na cozinha apanhavam muito. Enquanto os prisioneiros ficavam naqueles galpões gigantes, essa daqui era uma das casas, né, que era destinado aos militares da SS. Já de alvenaria, arejada, grandes espaços, bem diferente daquilo que a gente já viu, né? Esses galpões aqui atrás de mim são onde funcionavam as enfermarias e onde os médicos deveriam tratar dessas pessoas quando elas ficavam doentes. Porém, infelizmente, muitos absurdos médicos foram cometidos aqui. Eles muitas vezes utilizavam esses prisioneiros judeus e, enfim, dessas minorias que eram trazidas para cá durante o nazismo para fazerem experimentos médicos e testarem as pessoas. Eu estudei sobre isso quando eu fiz a matéria sobre ética em pesquisa e estudei que isso realmente aconteceu muito durante o nazismo. Nunca imaginaria que eu estaria num lugar desse, onde isso aconteceu. E é muito bizarro para mim, como uma pessoa da área da saúde que fez pesquisa, está num lugar onde tanta bizarrice aconteceu em nome da pesquisa, mas que infelizmente foi em nome de pessoas que achavam que podiam fazer o que quisessem com as outras. Então, gente, a gente tá acabando aqui o nosso vídeo. Cara, a gente quis mostrar um pouco da história da humanidade, do que foi essa coisa terrível. Do quão cruel um ser humano pode ser, né? Que pode fazer por uma pessoa da própria raça humana. É bizarro, é louco. É de ficar sem palavras. Uhum. E foi o que a Lu falou bem ali no começo, de tipo, tá aqui perto, cara, tá perto de Berlim. Se você vem aqui, dá um pulo aqui, conhece essa história, vê um pouco mais a fundo. É aquela história, né? É ruim, é pesado, mas aconteceu. E é como um lema, né? Existe um lema, nunca se esqueça e nunca deixe de ser esquecido. E a gente não pode deixar realmente ser esquecido, porque quando é esquecido, perde a importância do que realmente foi. E não é uma questão de foi para um grupo de pessoas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E não foi só para um grupo de pessoas, se deixar isso né, acontecer cara? Novamente. Quando você vem aqui, no meu caso, né, quando eu estudei e tal, o que eu tinha em mente é que tinha sido contra os judeus. Sim, e não foi só. Não foi só, filho. É porque tinha muito mais judeus aqui. Então, foi muito mais gente também. Então, assim, muitas vezes foi pior contra eles. Foram pior contra eles, com certeza. Ali dentro foi, tipo, acontecia com outros grupos e contra eles, muitas vezes pior. Eu li um relato de um pastor que ficou preso aqui e que quando perguntavam a ele se foi tão ruim ficar preso por esses anos nesse campo de concentração, ele sempre falava, foi 1000 vezes pior. Então, não tem o que falar. Fica aí, compartilha, curta. A gente quer trazer a reflexão para vocês. A gente quer trazer um pouco de história para vocês aqui também, um pouco de reflexão, a gente pensar um pouco ali fora da caixa. E até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.